Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a presença de todo mundo novamente. Eu acho que a repercussão, a quantidade de pessoas aqui tá bem legal. Então, primeiramente, muito obrigada. Então, aqui a gente tem, né, o Seminário 2, chegamos à metade do que a gente se propôs, né, nessas quatro semanas. Só relembrando que no Seminário 1, nós vimos a visão geral do que é o SWOT, como ele é utilizado, como ele se posiciona em termos acadêmicos perante a comunidade científica mundial e aqui no Brasil também. As primeiras configurações necessárias para a gente poder começar a utilizar o SWOT. E no final nós começamos a tratar da organização dos dados através da delimitação da bacia hidrográfica. A ideia hoje é que nós continuemos na organização dos dados, só que agora arrumando o modelo digital de elevação, como fazer esse download, quais são os sites, dentre outras funcionalidades, e o uso e ocupação da terra. Então, esses serão os pontos hoje abordados, né, nesse nosso seminário. Então, começando pelo modelo digital, né, de elevação, a gente tem algumas opções interessantes para fazer o download desse modelo, né? Uns que eu gosto bastante, a gente tem eu acabei separando três opções. Primeiro, o Aster, que ele tem aí uma resolução de 30 metros. A gente tem também o SRTM, que a maioria das pessoas conhecem, né, que é um pouco mais famoso, que também tem uma resolução de 30 metros. E tem o Alus Pulsar, né? Só ele tem uma resolução melhor, uma resolução de 12,5 metros. O que é importante de ressaltar entre eles? Qual a minha utilização, né, vivência utilizando esse produto? É que o SRTM, muitas vezes, ele tem muita falha. Ele não, em alguns pontos, o pixel dele falta. Por isso que eu acabei indo até para o Aster, né? Que tem, normalmente, ele já teve uma revisão, o dado dele é bem mais contínuo, ele não tem essa falha de dados. Em algumas regiões, não é em todas as regiões, não. Pegando esse gancho, que é muito interessante, né, que tem a relação direta com essa resolução, a gente já pode associar o tamanho da bacia hidrográfica, porque é justamente isso que vai estar associado, para isso que eu preciso dessa resolução. Então, indo nesse mesmo caminho, a utilização do ALUS, apesar de terem aí disponíveis, né? Um outro detalhe, um outro parênteses. Esses produtos, eles são gratuitos, tá? Você pode ter um produto de melhor resolução, mas o que eu tenho conhecimento em termos de disponibilidade, esses são os gratuitos e a melhor resolução que a gente pode chegar é nesse 12,5 metros. Então, eu vou começar mostrando essas opções, né? Onde a gente pode fazer o download. Olhando o site de onde você pode fazer esse download dos dados, tem todas essas informações técnicas. Aí a gente pode vir aqui, por exemplo, na documentação. Aqui você tem o guia, né, da utilização, onde vem todas essas especificações. Então, assim, conforme foi citado, para saber todos esses pormenores dos dados, dessa acurácia, da onde a gente pode chegar, porque isso é muito importante. A gente vê que quando a gente começar a fazer algumas análises, a gente começa a ter algumas limitações no que diz respeito a tamanho de bacia, o que pode ser utilizado, o que não pode. Isso aconteceu durante o projeto especificamente, quando a gente tratar mais para frente quais foram as estratégias que foram utilizadas. Essa resolução foi algo que influenciou diretamente, porque algumas bacias que eram muito menores, eles acabaram não tendo, na primeira rodagem que nós fizemos, né, na primeira estratégia, não tendo dados justamente por causa dessa limitação. Então, todos esses pormenores técnicos do que é, como é que está disponível, pode ser obtido através do site do produto propriamente dito. Então, aqui você tem inúmeras informações, né? Qual é a versão, o que foi
qual coleção que ele faz parte, quando é que foi feito, quais são as camadas, a qualidade do produto. Então, tudo isso pode ser visto aqui. Então, com uma cautela, é só dar uma lida em todas essas especificações técnicas. Para fazer o download desse produto em específico, você vem aqui em acesso, né, ao dado, e eu entro através do NASA, do Earth Date Search, e vem no download. Aqui existe uma coisa importante. O meu, no caso, já está logado, mas normalmente, deixa eu fazer um logoff aqui para vocês entenderem, quando a gente entra, deixa eu ver se eu saio, aparece aqui, ó. Eu preciso, para poder conseguir fazer o download nesse site, eu preciso fazer um login. Num primeiro momento, a primeira vez que for feita essa necessidade do download, deixa eu ver por aqui. Pronto, preencheu automaticamente. Poxa, já estava no download aqui, deixa eu ver se eu consigo entrar. Pronto. Você vai fazer um registro, e desse registro vai ser enviado para o seu e-mail. Você vai confirmar a sua solicitação, e a partir de então, é bem simples, só é feita a primeira vez, você consegue passar a fazer download de inúmeros dados. Aí, especificamente, deixa eu só voltar aqui, para cair no dado que a gente quer. Ele já entra direto nesse dado. Então, aqui você já tem um dado específico, que nós viemos através da outra página. Para poder fazer o download desse dado, como aqui ele é global, então é interessante que você já delimite qual é a área de interesse, porque aqui você tem essa resolução para o mundo inteiro, né? Então, aqui a gente está, no caso aqui específico, para o Brasil, e aí, para poder fazer essa triagem, digamos assim, de qual é a parte que você quer, eu costumo fazer, você tem várias formas de fazer. Você pode desenhar um polígono, você pode desenhar um retângulo, você pode escolher um ponto específico. Como a nossa bacia hidrográfica ela é muito grande, o que eu costumo fazer é um arquivo, uma máscara. Ela precisa ser bem grosseira em termos de pontos, porque ela não pode ser muito carregada. E através dessa máscara, deixa eu colocar aqui que já está pronta, já está lá na nossa pasta, aqui, ó, que é essa máscara em KMZ, você já estabelece qual é o local que você vai fazer o download dos teus dados. Com isso, quando você for solicitar, né, aqui esses dados para download, ele já vai especificamente mostrar quais são as cartas, né, que você precisa fazer download para cobrir a área de interesse. Então, esse é um ponto que eu acho bem interessante, porque você não precisa ficar procurando, e muitas vezes você vai e volta até você conseguir completar o seu mosaico. Outra coisa também que é muito interessante, e por isso que eu decidi só quando a gente for rodar o modelo, usar uma bacia hidrográfica só das que a gente modelou, é o quê? É a utilização de um mosaico. A gente vai ter que fazer download aqui, como vocês podem ver, de 21 composições, né? De 21 cartas, que eles chamam aqui de grânulos, né? Desse modelo digital de elevação. A gente vai ter que fazer uma composição devido ao tamanho da nossa bacia hidrográfica. Em bacias hidrográficas menores, por exemplo, a que eu usei no meu doutorado, que foi ali em Araruama, eu usei uma carta somente. Eu não precisei fazer composição nenhuma. E aí a gente tem noção do tamanho. Aqui você vem em download e você tem algumas formas de fazer esse download. Eu, particularmente, gosto de fazer através do download dos dados direto, que ele vai te dar uns links em específico. Aqui, ó. E com esses links, você vai fazendo o download de um a um. Você precisa fazer o download desses 21 links.
Eu não vou fazer esse download porque, obviamente, eu já fiz, né? Todo esse download, já gerei o mosaico e tudo, mas esse é o procedimento para a gente fazer o download dos dados. A coisa que é interessante, como é nesse caso específico, que é uma quantidade muito grande de links, né? É só o cuidado na hora de baixar, mas em termos de quantidade de dados não é tão grande, não. Esse vai ser mais complicado quando a gente estiver falando daqui a pouco a respeito do ALUS. O ALUS, como são 12,5 metros, aí ele carrega um pouco mais, a quantidade é bem maior. Não é somente um mosaico de 21 cartas, não. Aí é um pouco maior. Aí depois desse download feito, você já pode começar a tratar o teu dado para a tua bacia, né, para fazer essa composição. Eu vou mostrar aqui também, deixar já listado as outras opções, que é na mesma linha, da mesma forma, o SRTM, só que obviamente é uma outra pasta, né, uma outra página, dentro da própria página da NASA, só que voltado para essa missão, né, para essa missão do qual eles fizeram a coletânea do modelo digital de elevação, mas a forma é a mesma. Você vem através de dados, através da página, você pede para fazer o download. Como vocês podem ver, você já está conectado, né? O login já está feito e o procedimento é o mesmo. Vem aqui, estabelece qual é a forma que você quer mostrar, qual é a sua área de estudo, vai através da máscara, no caso que eu escolhi, né? E ele já te dá especificamente, mostrando, obviamente, as 21 cartas conforme o outro, e assim sucessivamente. É só repetir o processo. Outro também que eu achei interessante, que por mais que a gente não vá usar nesse momento, mas eu acho que é uma ferramenta válida para deixar disponível, é aonde pegar esse modelo digital de elevação com uma resolução melhor. Ela é através do Earthdate, só que é um outro projeto, onde você tem que fazer a mesma coisa, né? Fazer o seu login, que no caso, no primeiro momento, é um registro. Aqui você tem algumas opções de download de produto, que é o Sentinel, e nesse caso em específico, seria utilizar o ALUS. Como é feito na outra página, você vai importar uma área de interesse e os procedimentos são os mesmos. Então, por mais que no momento a gente não vá utilizar esse produto, porque ele acaba ficando muito pesado, né, em termos de resolução, e a nossa bacia hidrográfica é muito grande. Então, quando eu fiz o teste com as duas resoluções, o custo-benefício em termos de resultado não valia a pena. Para o Rio Doce não compensava e ficou uma carga de dados muito grande mesmo. Se não me engano, foram aí em torno de, acho que 200 cartas, alguma coisa assim. Era um mosaico muito maior. Para uma bacia hidrográfica menor, é uma ferramenta interessante. Então, achei que também valia a pena a gente fazer o destaque dessas ferramentas de busca de dados, não somente para o modelo digital de elevação, e é isso que eu queria mostrar para vocês agora, mesmo onde nós estávamos, no mesmo lugar, que é o Earth Data Research, você consegue ter aqui uma disponibilidade gigantesca de dados. Então, você tem nessa plataforma vários radares, vários satélites, várias opções do que vocês podem querer. Então, assim, achei que valia a pena ressaltar essas opções, né? Então, vários instrumentos. Então, quem tiver interesse nessa área, na parte de sensoriamento remoto, essa parte de processamento de dados, é uma infinidade. Aqui você tem o LIDAR, que é uma coisa que as pessoas que trabalham com essa parte usam bastante, você tem o MODIS, então tem muita coisa. Eu confesso que eu procuro bastante, uso bastante, e não cheguei nem, sei lá, a 30% da capacidade do site. Chega uma hora que eu me perco em tantas possibilidades. Então, acho que é uma coisa que vale a pena, não somente para o curso, porque a gente está fazendo, mas de forma geral.
E uma outra ferramenta que é na mesma linha, que foi a primeira que eu utilizei e às vezes é mais fácil a obtenção, que é esse Earth Explorer. Ele também é bem interessante. Funciona no mesmo estilo, só que tem uma riqueza de dados de produtos menor comparado ao site anterior. Mas eu também acho, ao meu ver, né, ele é um pouco mais fácil de manobrar, em termos de passo a passo, sabe? Eu acho ele um pouco mais simples, mas ele é, como eu falei, ela é mais limitada. Aqui, por exemplo, no modelo digital de elevação, eu não tenho as opções. Por exemplo, aqui eu não tenho o Astra, eu não consigo fazer esse download, mas eu tenho só aqui o SRTM. Eu cheguei no outro justamente porque eu achei que o SRTM que eu tinha no momento, ele não estava com a qualidade legal do que eu tinha pego aqui. Por isso até que eu descobri o outro sistema de busca. Mas ela também tem suas vantagens. Aqui tem, você também pode fazer download dos produtos Landsat nas suas várias versões, pode fazer do Sentinel, que é bem interessante, você pode fazer download de algumas imagens de radar. Então, é uma outra forma de busca, é uma outra ferramenta que eu acho também que é válido deixar para todo mundo usar, não somente no que a gente está fazendo, mas deixar aí para a vida, em outros projetos, para outras necessidades. Então, cabe destacar que para o nosso projeto aqui, para o nosso seminário, a gente vai utilizar o que já está na nossa pasta, o Aster, né, com essa resolução de 30 metros, e a ferramenta específica que eu utilizei foi o Earth Date Search. Pensando, então, agora, né, nesse modelo digital, nessa organização, no nosso estudo de caso. Como foi dito, foi um mosaico de 21 imagens, né, através do Aster, que aí a gente estava já na terceira revisão, então ela já tem um dado já bem refinado, já foi feita uma versão, né, já foi feita uma revisão desses dados, então não costumo ter problemas com esses dados, mas tem um detalhe nesse momento que eu acho importante a gente destacar, que é o seguinte: foi algo que aconteceu também em Araruama, mas devido ao tamanho da bacia hidrográfica que a gente utiliza, a gente quando tem que utilizar em UTM, porque o SWOT trabalha através da métrica, né? Então eu não posso estar em graus, eu tenho que estar em metros para o programa rodar. A gente acaba caindo nas divisões das zonas. Então, a nossa bacia hidrográfica, ela... Deixa eu colocar aqui meu apontador. Ela tem, tanto na zona 23S, quanto na 24S. E aí a gente precisa usar um critério para definir aonde a gente vai fazer a projeção do nosso modelo digital de elevação. Nesse caso em específico, eu passei todo mundo para 24S por dois motivos. Primeiro, a maior parte da nossa bacia hidrográfica está na nossa zona 24S, até por isso eu fiz questão de colocar aqui aonde é essa divisão do nosso fuso, né? Qual é a divisão da nossa zona. Então, ela está na maior parte, na 24S. E a nossa malha do Cis Bahia também está, que são essas saídas que era onde a gente vai utilizar, né, no Cis Bahia, essas conexões também estão no 24S. Então, a deformação específica, né, para a gente ter uma melhor precisão, eu optei por passar todo mundo para o 24S. Então, com isso, obviamente, a gente acaba tendo uma pequena distorção dessa parte, mas como tem que se fazer uma escolha entre custo-benefício, a minha opção, então, foi jogar todo mundo para 24S. Então, isso é um detalhe que, apesar de ser um detalhe, ele é de extrema importância, principalmente para quem estiver trabalhando com uma bacia hidrográfica entre fusos, né? Então, é algo que precisa ser notado. Essa segunda parte, ela fala especificamente do uso da terra. Quando a gente está falando do uso da terra, a gente já começa a entrar nas particularidades dessa atual modelagem. Por quê? Ela tem os seus requisitos muito locais. Ou seja, é um modelo dos Estados Unidos, no qual
Os parâmetros são todos voltados, obviamente, para lá, conforme a gente até discutiu no seminário passado, mas a gente tem que trazer para a nossa realidade, né? A gente tem que trazer para o nosso uso e ocupação, nosso uso da terra. Para isso, eu utilizo muito uma plataforma que eu não sei se é de conhecimento de todos. Eu confesso que eu só conheci essa plataforma quando eu entrei para a Defesa Civil, que é uma plataforma que eu não usava com frequência, que é justamente o Portal Brasileiro de Dados Geoespaciais, que é o INDE. É bem interessante, eu não sei se todos conhecem, mas é um local no qual vocês podem ver, né, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, foi através de um decreto que ela foi criada há algum tempo, no qual a gente consegue concentrar inúmeros dados geoespaciais do Brasil. Isso é muito legal, né? Porque é o SIG Brasil. Você tem toda esses dados geoespaciais voltados para o Brasil propriamente dito. Para você conseguir fazer o download, ele é muito simples dos dados, é através dentro dessa plataforma, né? Você tem a parte da visualização dos dados. E nessa visualização dos dados, você entra aqui no qual você pode juntar camadas de diversos órgãos nacionais. Você pode buscar por instituição de nível nacional, aqui você tem dados da ANA, Anatel, BNDES. A gente está utilizando, no nosso caso, a gente vai usar para solo e uso e ocupação da terra, mas você tem dados de todas essas instituições de inúmeras formas. Você tem IBGE, você tem Embrapa, você tem IBAMA, você tem a nível estadual, aqui para o Rio em específico, você tem inclusive dados do INEA. Então, todos esses órgãos públicos você consegue colocar, ter acesso a esses dados. Em alguns municipais também, aqui para o Rio a gente não tem, mas a gente tem aqui de Fortaleza e Belo Horizonte. Então, é uma plataforma que particularmente eu gosto muito. E quando eu preciso fazer essa especificação no que diz respeito ao Brasil, né, tanto o Brasil quanto um estado em específico, em alguns momentos até município, eu confesso que é a plataforma que eu sempre recorro, né? Aqui em específico, a gente vai tratar com os dados do IBGE. É só você escolher, se você quiser escolher uma dessas camadas. Aí, a princípio, ela carrega o dado e você faz uma busca do que te interessa. Deixa eu só ele carregar aqui. Já a internet eu acho que não está colaborando muito. Quando, nesse caso em específico, você faz uma busca a respeito do uso da cobertura, né, e do uso da terra, aqui você tem diversos dados em diversos níveis. O melhor nível que, particularmente, eu achei para o trabalho que a gente estava desenvolvendo era justamente no que se diz respeito a estado. Então, você pode vir aqui e escolher a cobertura e o uso da terra em diversos estados. Como a nossa bacia hidrográfica ela é bem grande, então teria que ser um download de Minas, Bahia e Espírito Santo. Tem que fazer a composição, assim como na parte do modelo digital de elevação, teve que ser feita uma composição desses 3 estados para o uso e ocupação da terra, né? No caso, essa cobertura. É só você selecionar o que você quer, né? Ele já aparece qual é o uso específico que você está utilizando, qual é a camada. Nesses 3 pontinhos aqui lateral, você pode ter acesso ao metadado desse dado, alguns outros links. Você pode fazer um download em KMZ e, no nosso caso em específico, eu faço o download todo em Shape, que é o que a gente vai trabalhar no ArcGIS. Então, foi a composição, né, conforme já foi dito, desses 3, aqui a gente consegue, desses três mapas, para a gente poder chegar ao produto final da nossa bacia hidrográfica. Antes de passar para o Rio Doce propriamente dito, eu gostaria de fazer um destaque, né? Essa foi a forma que eu utilizei, mas existem outros locais que você pode pegar
o dado, o produto, assim como aconteceu com o modelo digital de elevação. Fazendo também uma menção ao modelo digital de elevação, eu me lembro que o Otávio comentou também no seminário passado que existem algumas opções aqui no Brasil mesmo, se não me engano foi através do INPE, eu acho que foi isso que ele tinha comentado, em outros locais que você pode fazer o download, como também acontece aqui no uso e ocupação da terra. Tem esse projeto, não sei se vocês conhecem, que é o Mapa Biomas, é um projeto muito interessante, no qual você tem uma plataforma que você tem séries históricas revisadas de todo uso e cobertura do solo do país em diversos anos. Então, ele é muito, muito, muito interessante também. Você consegue fazer várias associações, vários produtos, né, subsequentes dessa plataforma que eles disponibilizam. Então, aqui está uma outra opção. Caso alguém se interesse em utilizar, você já tem tudo atualizado, ano a ano, coisa que às vezes você não consegue achar num local só. Então, aqui também tem uma outra possibilidade de download. E fica a título de curiosidade, se alguém quiser uma outra fonte. Então, você tem essa plataforma e seu download específico, né? Dentro da parte do download, tem uma coisa que é interessante destacar, que ele já faz, né, ele já fornece alguns tipos de subprodutos, como algumas estatísticas, alguns códigos, alguns infográficos, algumas coisas do gênero, alguns mapas de referência. Então, existe essa possibilidade dentro da plataforma Map Biomas. É um projeto, é como se fosse uma ONG, né? Ele teve origem em 2015, aí foi uma iniciativa, né, que teve uma rede colaborativa com diversos especialistas. E outra coisa interessante, fazendo associação ao seminário passado, ele usa a plataforma do Google Earth para poder fazer o download. Então, foi vários especialistas que foram se juntando, se reunindo, né, através de um projeto que eles tinham tido a necessidade, e a coisa foi caminhando, e hoje ganhou essa amplitude, que é uma amplitude bem interessante, no qual todo ano eles fazem como se fosse um concurso, da onde foi utilizado, qual foi um artigo que utilizou o produto deles, e que teve uma amplitude nacional e mundial. Então, a plataforma ganhou uma força muito interessante. Como eu disse, ela é relativamente recente, né, porque ela é de 2015, então a gente tem aí, vão fazer 5 anos de plataforma, mas é bem interessante, tem uns produtos bem legais. Por que eu estou ressaltando essas coisas? Porque quando eu fiz, né, quando eu comecei lá no doutorado, eu tive que gerar o meu mapa de uso e ocupação da terra, porque a gente não tinha essas possibilidades, né? Então, foi um trabalho adicional, que teve, obviamente, as suas vantagens, porque eu consegui uma resolução melhor, numa ordem que eu queria em específico, mas eu acho que para o que a gente está fazendo, no caso do projeto, né? Acho que a grande maioria, salvo raríssimas exceções, esses produtos que já estão disponíveis, que na época que eu comecei no doutorado lá atrás não tinham, né? Ou pelo menos eu não tinha acesso, não tinha conhecimento delas, me gerou uma demanda maior, porque eu tive que fazer todo o processamento da imagem de satélite para obter essa classificação, esse uso e ocupação da Terra. Então, por isso até que eu estou trazendo para vocês essas opções. E agora, né, por fim, particularizando para o nosso estudo de caso do Rio Doce. Como eu falei, eu tive que fazer uma composição, um mosaico desses 3 estados, que no caso foi Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. Você pode ver também a legenda, né, quais são as classes que ele considera, né, nesse uso da terra. E uma coisa que vocês também vão perceber é que o dado que a gente vai trabalhar é um dado de 2016, porque no momento que a gente fez esse primeiro download,
ele não tinha o 2018 ainda disponível. Por consequência, a gente usou o mais recente, que era de 2016. No entanto, hoje a gente já tem o de 2018, e se vocês quiserem fazer o download e começar a seguir o curso com essa ferramenta, né, com esse produto mais recente, também fica a critério, mas a gente vai continuar trabalhando com 2016 porque é o que já está pronto. E aqui eu tenho um exemplo, né, para a gente finalizar essa parte de hoje. Eu tenho já uma visualização, uma ilustração com qual é o uso e ocupação que a gente já utilizou, né? O mosaico ele já foi todo feito, a junção de todos esses 3 estados, especificando aqui quais são as bacias hidrográficas de interesse do projeto, ressaltando que o que a gente vai utilizar para configurar, para a gente poder rodar junto, porque roda mais rápido, é aqui a do Rio São Mateus. A gente abre essa parte de hoje e deixo aí aberto para vocês para perguntas e questionamentos, qualquer coisa do gênero. Muito obrigada.